Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, meditamos o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 1 ao 12. E começamos uma cena interessante, frequente no Evangelho. Jesus em meio à multidão, e nessa multidão pessoas que o acompanham de muito perto e outros com atitude mal intencionada, como é o caso aqui dos fariseus, com contraste contra a simplicidade da multidão que escuta com atenção os ensinamentos de Jesus. E a pergunta dos fariseus pretendia aqui armar uma cilada, enfrentando Jesus com Moisés. Mas Jesus, o Messias e Filho de Deus, que conhece perfeitamente o sentido da lei, vai então dar uma belíssima catequese sobre o valor do matrimônio. E começa fazendo os judeus recordarem daquilo que Moisés tinha permitido, o divórcio, condescendendo com a dureza daquele antigo povo. E há um contexto cultural aqui. A condição da mulher, no meio daquelas culturas ainda bastante bárbaras, a mulher era considerada quase como um animal, como um escravo, uma escrava, e por isso Moisés protege a mulher contra estes abusos, conseguindo, na verdade, então, um avanço social de um documento que a tutelava. Naquela ocasião, o que ficava conhecido como libelo de repúdio. E este, então, era escrito, pelo qual o marido, então, declarava a rejeição e, portanto, a liberdade da mulher que tinha sido, por assim dizer, repudiada. Jesus, por sua vez, devolve a pureza original e a dignidade do homem, da mulher, por meio do santo matrimônio, segundo o próprio Deus que instituiu no princípio da criação. Ao recordar o Gênesis, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e será uma só carne. E por isso, desde então, o próprio Deus estabeleceu no princípio a unidade e a indissolubilidade do matrimônio, que são duas características fundamentais do sacramento dos casados. E a Igreja, que é a única intérprete autorizada do Evangelho, até hoje, segue anunciando esta verdade de fé. O magistério que, mesmo com as crises, por exemplo, a crise de Henrique VIII na Inglaterra, que causou inclusive a divisão com a inauguração da Igreja Anglicana, sempre a Igreja manteve firme
a indissolubilidade e a unidade do matrimônio. E isso porque não é um simples capricho ou uma lei apenas positiva, é a própria lei natural, é de direito divino e que corresponde perfeitamente à nossa natureza, portanto, está ligada à ordem sobrenatural da graça. Nós, católicos, deveríamos sempre ser muito agradecidos porque o Senhor quis confirmar no coração do homem e da mulher a beleza da conservação de um amor verdadeiramente cristão. Por isso, o cristão não deve se deixar impressionar por dificuldades, por situações que encontra no ambiente. Pelo contrário, no matrimônio, muito especialmente, por mais difícil que muitas vezes pareça a situação da vida a dois, enfim, o valor de estar de fato junto e assim defender a união do casal e por meio desta união o bem conjugal, o bem especialmente dos filhos, faz com que reforce-se ali a presença de Jesus, que está presente na união íntima do casal, do homem e da mulher. E na doação pessoal e total do homem e da mulher, nasce o bem dos filhos, como mencionei, e por isso então a indissolubilidade do matrimônio encontra a sua verdade no que Deus manifestou na revelação. E Ele mesmo quis assim então conceder aos casados que pudessem estar tão profundamente unidos que este seria o sinal e a exigência do amor que remete ao amor de Deus, que é fiel para conosco, que é único, que é total, que é livre. E por isso, sempre os casados são são chamados a recordar, melhor dizendo, que o próprio Criador escreveu no coração do homem e da mulher aquilo que eles celebram no sacramento do matrimônio. E por isso, os esposos não só devem superar a dureza do coração, como devem ter um coração novo, capaz de partilhar o amor pleno e definitivo de Jesus Cristo, formando na terra uma aliança como Jesus formou com a humanidade pela sua vida. E assim então, o sim da promessa do casal remete, pois, ao sim da promessa de Deus. E, portanto, a fidelidade de Deus será o modelo, a referência e o auxílio que o casal encontrará na fidelidade um ao outro. O Evangelho deixa claro que ninguém separe o que Deus uniu e, portanto, testemunhar o valor inestimável da indissolubilidade e da fidelidade matrimonial é, com certeza, uma das maiores tarefas e, com certeza, mais preciosa e urgente de todos os casais cristãos do nosso tempo. Peçamos ao Senhor a graça de uma verdadeira santificação, que aos casados a graça de que mantenham firme aquilo que Deus uniu. Deus abençoe.